Hoje com Mariana Mortágua e Duarte Marques. Boa noite a ambos. Comecemos por falar da solução encontrada pelo Banco de Portugal para a recapitalização do novo banco. Mariana, parece-lhe a mais correta e justa? Bom, boa noite antes de mais. Eu penso que devemos separar a recapitalização de um outro processo que aparece em conjunto com a recapitalização. O comunicado que o Banco de Portugal faz anuncia a forma de recapitalização, mas também a venda do novo banco a partir de 1 de janeiro de 2016. E acho que a opinião sobre estas duas matérias é diversa. Em relação à recapitalização, o Bloco de Esquerda sempre defendeu que antes de se injetar dinheiro dos contribuintes em mais um banco, é necessário fazer ou imputar perdas a credores institucionais, como por exemplo outros bancos, as seguradoras, os acionistas. E é isso que agora vai acontecer e, em termos gerais, estamos de acordo, está de acordo com aquilo que sempre defendemos. O que não defendemos é que o Governo, mais uma vez, se disponibilize a recapitalizar um banco, com riscos, porque mesmo esta forma de recapitalização tem riscos de litigância, para depois vender e entregar esse banco ao setor privado. E, portanto, opomos-nos à venda do novo banco ao setor privado a partir de janeiro de 2016. Esta venda apressada, esta pressa na venda, já se mostrou não servir os interesses nem do novo banco, nem do país. Pelo contrário, o país precisaria de um banco público com as características que tem o novo banco, muito virado para o setor empresarial, e depois porque já percebemos também que o setor financeiro não tem a estabilidade necessária para continuar a ser alimentado com mais ativos bancários, com reforço da concentração bancária, reforço do peso estrangeiro no setor bancário português. Nada disto nos parece que defende aos interesses do país. Mas são precisamente as seguradoras e os fundos de investimento, muitos deles estrangeiros, os principais penalizados com esta... E bem? E bem, penso que já todos percebemos que podemos dizer que se na linha de responsabilidades nas perdas do novo banco, parece-me que no limite estão os contribuintes e, por isso, para não chegar aos contribuintes, devem-se penalizar, em primeiro lugar, os acionistas e depois descer a cadeia de credores, porque o que não podemos ter é sistematicamente bancos a salvar governos a salvar bancos com dinheiro público para que os credores nunca sejam penalizados. Quem compra uma obrigação ou quem compra uma ação, e estamos a falar de institucionais e, portanto, de bancos, de gente especializada neste tipo de investimentos, sabe que há um risco. E, portanto, quando esse risco se materializa, tem de sofrer as perdas desse risco. Não podemos achar que há investimentos que para a banca são garantidos ou para os grandes fundos de investimento são garantidos, quando para os contribuintes que nunca investiram em nenhuma obrigação, nunca investiram em nenhuma ação, têm de suportar as perdas da falência de bancos. Duarte Marques. Completamente de acordo com esta última parte da Mariana. Boa noite. A ver, na cadeia de responsabilidade e de responsabilização, a última fração terão que ser os contribuintes. Os depositantes, os contribuintes. Contribuintes não têm nada a ver com um banco, não são depositantes, nem investidores, não compraram títulos de dívida, não compraram nada, são aqueles que têm menos responsabilidades a pagar essa dívida. Comparando o caso Banif com o caso BES, isso é muito claro. No caso do BES, da resolução do BES, a responsabilidade financeira toda é do setor financeiro. No caso do Banif, já não é bem assim, como não foi no caso do BPN, é que são os contribuintes que pagam. Portanto, os detentores de dívida sénior, que agora vão ser envolvidos no pagamento, na recapitalização do banco, foram os últimos a ficar protegidos quando da resolução. Portanto, ficaram no novo banco e agora vão passar novamente para o banco mau. Se havia que destapar alguém nesta cadeia de responsabilização, este é o passo seguinte. Sim, mas é um bocadinho mudar as regras do jogo. Não é mudar as regras do jogo, não é. Não é até porque no comunicado da resolução do banco BES, Banco Mau, BES Mau e Novo Banco, estava lá previsto já que o perímetro de ambos podia ser alterado em função daquilo que o Banco de Portugal pudesse decidir e achasse mais conveniente. Eu recordo que houve uma questão também relacionada com a Goldman Sachs, que até penso que o Banco de Portugal está em tribunal, há uma litigância sobre isso, em que foi passado o novo banco para o Banco Mau. Era um valor bastante elevado. Cá está, tendo em conta as circunstâncias do banco e de cada tipo de credor, o Banco de Portugal pode fazer estas afinações. A partir de agora já não poderá fazer. Aliás, o comunicado do Banco de Portugal de hoje é bastante claro, de ontem, é bastante claro nessa matéria, e portanto o perímetro fica encerrado. Mas eu recordo, era do conhecimento de toda a gente, era do nosso conhecimento, da Comissão de Inquérito do BES, do público em geral, que o perímetro não estaria fechado e que poderia sofrer alterações, como já ocorreram ao longo deste tempo. Penso que há aqui um princípio que é importante.
No caso do novo banco, no caso do Banif, no caso do BES, estes institucionais que agora vão pagar ou vão contribuir para a recapitalização do banco não são aqueles que podem alegar desconhecimento do produto que compraram, não são como aqueles lesados do BES que nós tanto conhecemos, que foram enganados aos balcões. Há muita gente a investir em produtos financeiros nos bancos que de facto não tem literacia suficiente financeira para conhecer em detalhe o que vai comprar. E por vezes sentem-se iludidos e alguns também se aproveitam, conhecem e aproveitam o problema para tentar não perder tudo aquilo que poderiam perder. Mas o que é facto é que estes institucionais são aqueles que conhecem bem os produtos. São instituições financeiras, são seguradoras, são outros bancos. Portanto, são aqueles que têm menos desculpa para saber o risco que estão a correr. E numa cadeia descendente de responsabilidade, em cima estará sempre os acionistas e em baixo são também investidores internacionais que podem perder a confiança na economia, com certeza, no por sistema claro financeiro português, no regulador, no Banco de Portugal. Claro que sim, mas nós temos que fazer opções e neste caso o Banco de Portugal fez essa opção. Eu recordo que esta é uma matéria que diz apenas respeito ao Banco de Portugal, que o Governo não tem qualquer tipo de participação, nem este, nem o anterior, e é uma opção que tomou, do meu ponto de vista, acertada, responsável e no fundo vem permitir dizer que no caso do BES, no caso da resolução do BES, este caminho foi sempre percorrido. Nós não estamos contra o modelo que foi adotado no Banif, não é isso, até porque as possibilidades, à partida, segundo a informação que até agora temos, não haveria espaço a outro tipo de possibilidades. Mas no caso concreto, isto é claro. Portanto, antes os detentores de dívida sénior do que os contribuintes ou do que os simples depositantes. Sim, portanto, embora esse princípio não tenha sido seguido na primeira intervenção no BES, não é? Porque a primeira intervenção que foi feita no BES foi feita com a injeção de 3.900 milhões, que é um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Mariana, e nessa altura que houve aqui uma inflexão. Mariana, estamos de acordo. No caso do BES, poder-se ter imediatamente ir buscar os credores séniores e isso teria evitado boa parte do empréstimo que o Estado fez ao Fundo de Resolução, que é aquilo que normalmente é dito, que o sistema financeiro pagará a intervenção do BES. Vamos separar as intervenções. O BES, no momento em que foi intervencionado, foram injetados 3.900 milhões. Ias retirar responsabilidades do sistema financeiro. É o Estado que faz um empréstimo ao Fundo de Resolução que supostamente será pago pelo sistema financeiro depois ao Estado. Acontece que nunca o sistema financeiro pagará estes 3.900 milhões. Já deveria ter pago este ano e não pagou. Deveria ter pago. Vai ter que pagar até agosto de 2016 e não vai pagar. Mariana, não vai pagar porque assim, não até pode. Porque não pode. Os outros bancos, o BPI, o BCP, por exemplo, que tiveram recapitalizações por parte do Estado, já devolveram tudo aquilo que receberam. Não, mas não vale a pena confundir. Não estamos a falar da Não são coisas diferentes, são coisas diferentes, mas a intenção é a mesma. E esses bancos pagaram, devolveram dinheiro. Dizer que o sistema financeiro não vai pagar aquilo que o Estado lhe emprestou ao Fundo de Resolução é estar a desvalorizar o sistema financeiro português. Estamos a confundir. Ele autodesvaloriza-se. Há diversos tipos de intervenção. Há aquelas intervenções de recapitalização que foram feitas no Banif 1.100 milhões, que agora já se percebeu que foram um fundo perdido. Foram dinheiro dos contribuintes que foi injetado no Banif pelo governo do PSD e CDS. Depois houve uma intervenção no BES que, para além, que não teve nenhuma recapitalização, mas quando foi o BES separar entre banco bom e banco mau, foi preciso emprestar 3.900 milhões. Supostamente a banca teria um ano para pagar, 2 anos. Não, isso não é assim, isso não é verdade. A lei de resolução bancária dava um período muito curto para a banca pagar este empréstimo. A banca não vai pagar este empréstimo. Isto é assumir, há uma coisa que eu concordo em muita coisa com a Mariana e nisto não concordo. Assumir que os bancos portugueses jamais vão devolver ao Estado aquilo que o Estado lhes emprestou é achar que a banca portuguesa vai falir toda, vai deixar de existir a um terremoto. Eu dou o exemplo da recapitalização para dizer que os bancos portugueses... Não pagamos... Se prorrogar uma dívida em 20 anos, nós sabemos bem quem é que são os partidos do não pagamos. Estamos a falar de bancos. Não pagamos salários. Os bancos têm os seus defeitos, os bancos têm os seus problemas, mas há uma coisa que é factual e que me parece relevante chamar a atenção. Os bancos portugueses, parte deles que receberam dinheiro do Estado para a recapitalização, que é o caso, por exemplo, do BPI e do BCP, já pagaram ao Estado. Eu parto do pressuposto que vão continuar a pagar a outra verba, uma verba diferente, relativamente a isso. Portanto, se o Estado tivesse optado por ir buscar logo esta dívida, o Estado, neste caso, o Banco de Portugal, esta dívida sénior, queria dizer que estaria a retirar dinheiro da responsabilidade do sistema financeiro. E foi isso que não foi feito. Não, mas como diz a Mariana, teria evitado a injeção do valor... Está bem, eu percebo a lógica. Não concordo com a conclusão final, que é
este dinheiro que o Estado pôs no Fundo de Resolução, e a própria Mariana o repete com toda a honestidade, é um empréstimo do Estado a estes bancos. Portanto, a prazo, esse dinheiro vai voltar ao Estado. Não é por acaso, não é 20 anos, não é por acaso que foi registado contabilisticamente o déficit do ano passado, mas que não tem efeitos para o futuro. Ou seja, o Estado português vai ser ressarcido daquele dinheiro, só não será ressarcido daquele dinheiro se os bancos portugueses todos falirem. Não, eu acho que apesar de haver problemas na banca, não vão fechar os bancos todos. Se em 20 anos, se esta dívida for prolongada por 20 anos, a sua extensão no tempo, é o mesmo que eu querer reestruturar a dívida pública. Eu tenho dívida pública que vence no próximo ano e eu digo que não consigo e, portanto, quero reestruturá-la há 20 anos. Eu não percebo que um governo que não aceita que uma dívida pública seja reestruturada há 20 anos considera perfeitamente normal que o sistema bancário prolonga a sua dívida ao Estado durante 20 anos. Ninguém está a prolongar mais do que era suposto. Nenhum banco desse lado, deste caso, está em dívida a não ser o Banif. E no que toca ao Fundo de Resolução, até ver, não há incumprimento de ninguém. Eu volto a frisar, não é que tenha muita fé nos bancos, ou espero boa fé por parte dos bancos, mas volto a dizer, os bancos estão a pagar aquilo que foi recapitalizado. Parte do princípio, para a minha argumentação, que vão continuar a pagar. Usar essa argumentação que os bancos jamais vão pagar para justificar um modelo de intervenção não me faz muito sentido. Há um facto que me parece relevante chamar a atenção. É que no caso de BES, não são os contribuintes que pagam. E agora são os detentores de dívida sénior que vão pagar. Ainda são os contribuintes que Há uma pagam. coisa que parece relevante e que vai mudar para o futuro. É que a partir de janeiro, e nós estamos todos habituados a dizer que não se faz nada, e vimos todos no passado que o sistema financeiro, a supervisão não funcionava. A partir de janeiro há uma coisa que vai mudar e penso que aí todos estarão de acordo. Supervisão europeia. Que já está em funcionamento este ano, mas que para o próximo ano vai estar quase em pleno e aí vai deixar de haver dúvidas. Eu acho que na Europa toda, e sobretudo nos países mais pequenos, vai haver uma concentração da banca em instituições maiores. Porquê? Porque a partir daí os próprios depositantes, acima de 100 mil euros, vão passar a estar em causa. Mas há uma coisa que fica clarinha. A partir do próximo ano, contribuintes não metem dinheiro para salvar bancos. É o sistema financeiro que o assume. É que a partir de janeiro, e nós estamos todos habituados a dizer que não se faz nada, e vimos todos no passado que o sistema financeiro, a supervisão não funcionava, a partir de janeiro há uma coisa que vai mudar e penso que aí todos estarão de acordo. Supervisão europeia. Que já está em funcionamento este ano, mas que para o próximo ano vai estar quase em pleno e aí vai deixar de haver dúvidas. Eu acho que na Europa toda, e sobretudo nos países mais pequenos, vai haver uma concentração da banca em instituições maiores. Porquê? Porque a partir daí os próprios depositantes, acima de 100 mil euros, vão passar a estar em causa. Mas há uma coisa que fica clarinha. A partir do próximo ano, contribuintes não metem dinheiro para salvar bancos. É o sistema financeiro que o assume. São os depositantes acima de 100 mil euros, detentores de dívida sénior, que assumem essa questão e, portanto, deixa de haver a discussão em Portugal, espero eu, e na Europa, que os contribuintes metem ou não metem dinheiro. Foi isto que aprendemos com o passado. Este é um sistema que, penso, na minha opinião, vem retirar os contribuintes deste sacrifício inaceitável. A Mariana está a dizer que não, passo-lhe a palavra para depois avançarmos para outro tema. Não, porque esta ideia de que o sistema financeiro é que vai pagar, eu concordo com ela, é uma boa ideia em princípio. O que é que acontece neste momento, por exemplo? O Fundo de Resolução foi criado para salvar o BES. O Fundo de Resolução não tinha lá dinheiro, supostamente é financiado pela banca. A banca todos os anos faz uma contribuição para o Fundo de Resolução e sempre que há uma falência, o Fundo de Resolução tem lá dinheiro para salvar um banco. Acontece que o banco faliu antes do Fundo de Resolução ter dinheiro e, portanto, teve que o Estado meter dinheiro no Fundo de Resolução. O que é que acontece se há outro banco a falir e há outro banco a falir? Quer dizer que as perdas acumuladas do sistema, se forem imputadas ao próprio sistema financeiro, o sistema financeiro não aguenta as perdas e o problema generaliza-se por todo o sistema. E, por isso, a solução pode ter problemas sistémicos que são difíceis de prever. Por outro lado, estas novas regras bancárias não resolvem um problema de fundo, que é o que é que está a ser feito ao problema dos balanços dos bancos que estão sobredimensionados, que estão demasiado alavancados, têm demasiada dívida, demasiados ativos maus, que não há limpeza nenhuma a ser feita, e não há nenhuma intervenção estrutural na banca para resolver o problema. E mais, estamos a dar todo o poder nacional a um Banco Central Europeu que é cego aos interesses específicos do país para lidar com a banca como entender e como quiser. Vamos ter a oportunidade de falar mais concretamente desse assunto nas próximas semanas. Agora, gostava de pensar convosco o novo ano. Estamos a 24 horas da entrada de 2016 e, do ponto de vista político, entramos logo com eleições presidenciais que corrijam-me daqui a 26 dias.
É impressão minha ou parece que o país está a leste destas eleições? Há aqui vários dados curiosos. Em primeiro lugar, nestas eleições presidenciais parece que não há campanha. Depois outra coisa curiosa que é... Ainda estamos em pré-campanha. Estamos em pré-campanha, é Natal e também tivemos um momento político que tivemos com a queda do governo, com o novo governo, e se preencheu um pouco o espaço político normal. Mas essa é uma boa desculpa. Mas são os políticos? É o país que está, é o país político não, que está cansado? É o quê? Não. O que é que se passa? Em primeiro lugar, acho que não interessa a muita gente que haja uma campanha a sério. É a minha opinião. Muita gente como? Alguns candidatos. Por outro lado, e parece-me que isso é o mais relevante, é que o espaço político teve preenchido pela crise política. Isso era inevitável que isso sobrepusesse à campanha presidencial. A campanha presidencial tem um candidato que se destaca dos outros todos, à partida é o favorito, e todos os outros são um bocadinho os underdogs da corrida presidencial. Há aqui underdogs. Eu disse, é uma expressão que se usa na comunicação política e é verdade que tem de desafiar o líder. O líder não tem muito interesse em ser provocado na campanha e provocar a campanha. Porque vai à frente, está a recolher votos, Marcelo Rebelo de Sousa, em todos os espectros políticos, na esquerda, na direita, no centro, o que mais nenhum candidato consegue fazer. E é curioso. Há pouco ouvimos Maria de Leia dizer que não pode ser uma campanha nas ruas, não porque não está. Não estou a falar só de cartazes, estou a falar de cartazes. Há alguns partidos têm muitos cartazes. Alguns candidatos têm. Não se vê mobilização porque isto não é uma. As pessoas não discutem as presidenciais à mesa dos cafés ou nas esplanadas, mesmo que esteja frio. Eu admito que não se veja nestas eleições o ímpeto eleitoral que há noutras. Os portugueses mobilizam-se muito mais nas legislativas, como se mobilizam nas autárquicas, como não se mobilizam nas europeias, como não se mobilizam nas presidenciais. E à partida olham para esta campanha e eu admito que olhem para um candidato que parece que vai ganhar. Ou seja, neste momento Marcelo tem que evitar perder, porque é o favorito à vitória. E também percebo que não há nos outros candidatos nenhum que seja um verdadeiro challenger de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho, olhando para os candidatos todos, que o que é curioso é que Marcelo tem o condão de ser o candidato menos ideológico de todos. E eu digo isto porquê? Porque é o único candidato, na minha opinião, para já que é incómodo para o próprio partido e para a origem de onde vem. E, por outro lado, consegue colher votos nos outros partidos todos. Sim, aí já vamos a uma análise do que representa e da área política do que acho que é uma circunstância candidato. O que eu queria agora perceber é isto, Mariana, precisamente esta aparente desmobilização do país, ou não? Não me parece que haja uma desmobilização do país. É verdade, vivemos um momento político muito intenso, que durou muito tempo e concentrou muitas atenções e continua a concentrar. Há outros factos políticos que vão marcando a atualidade, mesmo nesta altura que supostamente seria mais calma entre o Natal e o Ano Novo, mas o Banif, o BES, a discussão política é muito, muito intensa, mas a campanha corre, quer dizer, há também uma profissão há vários candidatos que dispersam um pouco a campanha. É verdade, há uma campanha com muito mais visibilidade, e com um candidato que tem claramente uma vantagem nas sondagens, e isso pode também tirar o fator de uma disputa muito renhida, o que não quer dizer que não haja disputa, porque há uma disputa para a segunda volta, claro. Ela é importantíssima neste momento, mas estes fatores conjugados podem ter levado a que o início da campanha tenha atrasado um pouco. Mas eu acho que ela vai, obviamente, acontecer e vai aquecer. Até porque as máquinas partidárias não estão envolvidas, pelo menos do ponto de vista político do PSD. Também há candidatos que não estão muito interessados em que as máquinas partidárias se mobilizem, não é? Também é verdade. Sem querer fazer futurologia, além das presidenciais, qual é a vossa expectativa em relação ao que podem ser os grandes factos do próximo ano? Eu acho que para o próximo ano vamos ter duas grandes novidades. Vamos ter um Presidente da República novo e vamos ter um novo líder do CDS. O nosso debate político sem Paulo Portas é diferente. O líder há mais tempo em funções. Mas eu penso que aquilo que vai marcar a agenda política e parlamentar do próximo ano é inevitável que seja o governo e esta coligação de esquerda e ver como é que ela funciona ou não funciona. Portanto, esse será o fator político. Se ela funcionar bem durante todo o ano, e eu confesso, eu não desejo mal nem à coligação, nem porque isso é o desejar mal ao país, quem me dera para qualquer português, que esta coligação funcione bem e que isto consiga continuar a registrar o aumento do emprego, a queda do desemprego, o crescimento económico, quem nos dera a todos que isto corra bem.
Mas é óbvio que o funcionar ou não funcionar, e penso que o sucesso do país estará ligado à forma como esta coligação de esquerda funcionar no Governo e na Assembleia, é muito importante. Eu acho que isso vai ser o principal do próximo ano, além de que há outros temas do ano. Eu estou muito esperançado em ver o Web Summit que vai haver cá em Portugal em setembro. Acho que vai mobilizar muita gente para Portugal. Pode ser um facto engraçado, mas é um Mariana, os focos de atenção política, do seu ponto de vista, vão estar virados para onde? Acho que em vários sítios a atualidade política está muito intensa, mas sem dúvida as questões da banca vão ser centrais no próximo ano, e aqui acho que temos de aprender de facto com o passado e perceber que não podemos continuar a salvar bancos para os devolver ao setor privado. É preciso ter uma abordagem nacional e pública e de interesse público da banca. Sem isso não vamos resolver o problema de fundo, estou certa. E esse vai ser um debate em cima da mesa no próximo ano e de confronto, mas também, obviamente, a devolução de rendimentos e a quebra do ciclo de empobrecimento, que é o que desejamos e queremos, e por isso estamos e trabalhamos por este novo ciclo político e para este novo governo. O Parlamento vai ter uma centralidade absoluta neste processo, em que as decisões têm de ser negociadas, são transparentes, vão estar à vista de todos na discussão do Parlamento. Isso é bom para a democracia. Acho que vai ser uma mudança muito radical face à maioria absoluta e autoritária que tínhamos antes. Como um eixo que se autoritária é uma expressão desliza do governo para a esfera parlamentar. Claro. O Parlamento terá muito mais impacto, como aliás vimos nestas últimas decisões do que tínhamos antes, com um governo que quer, pode e manda, e ainda por cima tinha um Presidente da República que deixava poder, querer e mandar, e por isso esse ciclo quebrou-se, e é bom para o país que se tenha quebrado. E por fim, a nova Presidência da República, que era muito importante que para quebrar este ciclo pudéssemos lutar para ter um Presidente ou uma Presidente que de facto não desse a mão a mais políticas de austeridade e quebrasse de vez com este ciclo de ataques à Constituição e de ataques aos direitos sociais e também direitos humanos. Infelizmente não foi isso que vimos Marcelo Rebelo de Sousa fazer até agora, é uma discussão onde não entramos, mas é fácil ir criticando de vez em quando o seu partido quando as linhas de fundo ideológicas e políticas são sempre justificadas em canal aberto durante vários anos. Caríssimos, muito obrigado por terem estado na edição da SIC Notícias. Desejo-vos um bom ano também. Obrigado.